Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje eu trouxe uma jurisprudência do STF que tem aí tudo para cair nessa parte de dados cadastrais, de comunicação, marco civil da internet. Então, provas que têm uma carreira voltada aí, né, um estado que tem perfil aí de essa questão mais informática, né, de dados, interceptações telefônicas e etc. Tem nossa, muita chance. Então, eu quero trazer para vocês a jurisprudência do STF, essa decisão que foi na ADI 4.906. E a tese fixada é o seguinte: é constitucional norma que permite o acesso por autoridades policiais e pelo Ministério Público a dados cadastrais de pessoas investigadas independentemente de autorização judicial, excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral além daquelas referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço. Qual que é a questão aqui? Uma associação entrou com a DI contra este dispositivo aqui, que foi inserido na Lei de Lavagem de Dinheiro, 9.613, em 2012. O artigo 17b fala que a autoridade policial e o Ministério Público eles terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, sem que seja preciso pegar uma autorização, né, representar por uma autorização judicial. E aí, essa associação, que era das empresas telefônicas, algo referente à telecomunicação, ingressou aí pedindo a declaração de inconstitucionalidade deste dispositivo, informando ali, né, pleiteando que isso violava o direito à privacidade, à intimidade, os próprios direitos fundamentais ali do indivíduo previsto no artigo 5º. Esses dados trariam informações da vida pessoal e, para evitar um vazamento, seria necessário um sigilo maior que decorreria ali de autorização judicial. O artigo 5º da Constituição, então, ele fala, né, no inciso 10, que são invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral. Basicamente, esse foi um dos dispositivos ali, talvez o principal, que a gente pode citar, que foi pleiteado ali, né, que foi mencionado como violado por essa requisição direta do delegado e do MP para as empresas solicitando esses dados cadastrais. Quando aparecem dispositivos constitucionais, a gente tem que ficar ligado e marcar qual que é o inciso ali que versa a decisão, porque muitas vezes vem no espelho da prova discursiva. Então, a gente vai ver aqui os fundamentos da decisão. Eu trouxe alguns fundamentos do resumo e da decisão de inteiro teor, porque elas se complementam e fica melhor o estudo. Então, conforme o entendimento do Supremo, a proteção versada no artigo 5º, inciso 12, da Constituição Federal refere-se à comunicação de dados e não aos dados em si mesmos. Porque a associação alegou que fornecer esses dados cadastrais violaria também esse artigo. Só que o que o artigo protege, né, o que esse inciso protege, é a comunicação de dados, como, por exemplo, a interceptação telefônica, então fluxo de comunicações, ou aqueles dados pretéritos, né, como uma quebra de sigilo telemático. Ela não protege os dados cadastrais, que normalmente são fornecidos pela própria pessoa, pelo próprio usuário, consumidor, ou quando pega da Justiça Eleitoral, também é a própria pessoa, né, o eleitor que fornece. Então, não seria uma invasão ali à privacidade da pessoa. Então, nesse contexto, né, conquanto o direito à privacidade emana do reconhecimento de que a personalidade individual merece ser protegida, a sua tutela não implica a imposição de sigilo e a necessidade de autorização judicial quando se trata de dados cadastrais. Então, para o STF é bem claro que os dados cadastrais não estão protegidos no mesmo dispositivo ali, né, da Constituição, em que pese eles sejam dados pessoais, eles independem de autorização judicial, não é necessário o sigilo desta forma, na medida em que constituem informações objetivas geralmente fornecidas pelo próprio usuário ou consumidor para efeito de registro da sua identificação efetiva ou potencial nos bancos de dados. Aquela requisição, como a gente vê, ela pode ser tanto para bancos de dados de pessoas públicas como privadas. Então, tanto sistema ali das entidades, autarquias, como também de empresas privadas e tem que fornecer esses dados. E aqui a gente vê uma
relativização. Ó. O sigilo dos dados cadastrais expressamente enumerados pela norma impugnada deve ser relativizado em favor do interesse coletivo em solucionar, prevenir e reprimir os crimes de forma célere. Aqui a gente tem que lembrar que quando dois direitos ou mais direitos individuais eles estão em conflito, se faz a técnica da ponderação. Então, nesse caso, quanto aos dados cadastrais, é possível relativizar, né? Então possibilitar esse amplo maior acesso, né? Claro que tem que solicitar e tudo, mas não precisa do sigilo, né, necessário de uma ordem judicial para pegá-los. Então, há uma relativização para que a ordem pública, né, se mantenha. Então, se relativiza um pouco o direito à privacidade da pessoa para que a ordem pública, a segurança pública, ela consiga aí ser restaurada. É compatível com a Constituição de 1988 o compartilhamento direto de dados cadastrais genéricos com os órgãos de persecução penal para fins de investigação criminal, mesmo sem autorização da Justiça. Então, aqui foi fixado o resumo da tese, e esse ponto tem que saber principalmente os artigos mencionados, tá, gente? É constitucional, ausente violação aos direitos à privacidade e intimidade e à proteção de dados pessoais. Então, para o STF, esse dispositivo do 17b, ele não viola os direitos fundamentais. Norma que dispensa autorização judicial para que delegados de polícia e membros do Ministério Público acessem os dados cadastrais de investigados. E aqui a gente tem que também tomar cuidado, que digam respeito exclusivamente à qualificação pessoal, filiação e ao endereço. Então, não são, né, não é qualquer tipo de dado pessoal. Serão esses dados que vão estar previstos nessa liberdade, né, nessa constitucionalidade do artigo 17b. Gente, sem dúvida, uma jurisprudência dessas que legitima e que dá o poder requisitório, né? Um artigo que confere o poder requisitório ao delegado de polícia é muito importante para as provas. Então, tenham noção que existe essa jurisprudência, que o artigo 17 dele é constitucional, que não viola o direito à privacidade, à intimidade, aos dados pessoais. Sabendo esses fundamentos, eu tenho certeza que vocês vão acertar a questão de prova e dar um show na fundamentação. Muito obrigada a todos pela atenção, bons estudos e até a próxima.